E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia em nome de Jesus e vamos em frente, crescendo nesse caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. O conteúdo de hoje, Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9, leva-nos ao título da lição: aperfeiçoado por meio do sofrimento. Então se liga só, aquele que está sendo aperfeiçoado, por acaso Jesus precisa ser aperfeiçoado? Ei, o texto também diz que ele aprendeu obediência. Por acaso ele era desobediente? Foi aperfeiçoado porque não era perfeito? Aprendeu obediência porque não era obediente? Interessante que o texto também diz que ele foi ouvido e salvo da morte. Por acaso ofereceram orações a Deus que era capaz de salvá-lo da morte? Ele não morreu na cruz? Como ser salvo da morte? Nossa, parece que o texto nos coloca alguns elementos complicadores. Mas vamos resolver. Vamos por etapa. O início do texto diz que ele foi ouvido e salvo da morte. Note, quando você olha no versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus, o início do texto nos oferece a seguinte sentença: nos dias da sua carne. Ou seja, nos dias da sua carne, o período que ele esteve aqui na terra, o momento em que ele desenvolveu o seu ministério, a existência humana de Cristo, nos dias da sua carne. Quando você olha para o ministério de Jesus, você o observa, por exemplo, no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste. No Evangelho de São João, capítulo 12, verso 27, ele declara dentro deste contexto: está angustiada até a morte. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, diz que ele orou com forte clamor e lágrimas, é o que diz aqui o texto bíblico. Mateus capítulo 26, verso 39, nós temos o fato de que ele não orou para ser poupado da morte, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Então, como orar para livrar da morte? Orar para livrar da morte não era orar para livrá-lo da cruz. O livrou do poder da morte. É diferente, infligida pela crucifixão. A oração de Cristo para livrá-lo da morte é para que o penhor que daria a garantia da nossa salvação, que era a ressurreição, ocorresse. Livrá-lo da morte, outorgando a ressurreição. E foi exatamente que isso aconteceu. Não era livrá-lo da morte no sentido de que a cruz não devia existir, mas livrá-lo da morte no sentido de que a ressurreição precisava chegar. E ela chegou para nos garantir, mesmo porque o apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé, seria tudo isso uma perda de tempo, já que ele ressuscitou, que Deus o livrou da morte. Então temos a garantia da salvação. Ele não queria se ver livre da cruz, mas ele queria ressuscitar para garantir a nossa salvação. Ok? Muito bem. Diante disso, nós continuamos o nosso processo aí para responder essas inquietudes levantadas pelo texto. Aprendeu obediência. Ele se submete a um plano de modo inédito, gente. E, obviamente, isso nunca voltará a acontecer. Ele desce do céu, vem à terra, e ele tem que ser obediente ao plano combinado com o Pai, que exigiu o sacrifício do Cordeiro. E ele foi aperfeiçoado nesta obediência, porque está seguindo o plano e seguiu o plano até o fim. Ele não desistiu da gente. Amém? Por isso, você observa também que ele foi aperfeiçoado no sentido de concretizar a execução do plano. Porque, caso contrário, como seria o nosso Salvador se não houvesse sido o plano executado até o fim? Ele foi aperfeiçoado por meio do que sofreu. E o que ele sofreu? Como ovelha muda levada ao matadouro. Ele sofreu para que ele, neste plano, fosse aperfeiçoado como sendo nosso Salvador. Se ele não fosse obediente ao plano, não seria o nosso Salvador, não seria o nosso resgatador, não seria de fato o nosso irmão.
Então, ele se submete a tudo isso neste processo e assim ele é aperfeiçoado como nosso Salvador pelo simples fato de ter cumprido os critérios que o plano estabeleceria. Louvado seja o nome de Deus, porque ele não desistiu da gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque por meio do teu sofrimento nós temos a chance de termos esta esperança de que um dia o nosso sofrimento também chegará ao fim e estaremos na eternidade participando com o Senhor do reino dos céus. Em nome de Jesus, amém.